especialmente na China, que nós sabemos que é um país comunista, né, um país com cortina de ferro, onde o cristianismo é proibido lá dentro da China, e muitas pessoas, quando simplesmente sabem que vão se reunir, e quando chegam no ambiente do culto, a emoção toma de conta das pessoas, porque simplesmente conseguiram se reunir, porque eles não têm a mesma liberdade que nós temos de estarmos reunidos em pleno logradouro, praça pública, uma via pública onde todo mundo pode passar e ver, todo mundo pode entrar e sair desse ambiente, mas eles não têm esse privilégio que nós temos. Alguns deles se reúnem em cemitérios, outros se reúnem em cavernas, outros se reúnem no subsolo de prédios, de edifícios, mas em florestas, mas eles dão um jeito dele de se reunir. E quando eles chegam, o simples fato de estarem no ambiente do culto, a alegria toma conta daquela multidão, eles entram em êxtase. E quando se faz a leitura da palavra, a alegria é muito grande, é contagiante a alegria daquele povo lá na China. E quando a palavra está sendo pregada, a emoção toma de conta da igreja, do começo ao fim do sermão, do começo ao fim do culto. E o culto termina e a igreja continua com o desejo de continuar, de permanecer naquele ambiente, porque aquele ambiente é agradável, porque aquele ambiente é um ambiente onde eles escolheram para celebrar o nome do Senhor. Quem dera que a igreja ocidental vivesse o que vive a igreja oriental, especialmente nos países de cortina de ferro. Eu e você estamos aqui, nós temos a orientação, a confirmação da palavra de Deus, que Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está. Se nós olhássemos, se nós atentássemos para o que está escrito nesse texto, talvez a nossa postura aqui, hoje, nesse lugar, seria uma postura totalmente diferente. Seria um ambiente contagiante, seria um ambiente que chamaria a atenção não somente das pessoas, mas chamaria a atenção do mundo espiritual. Nós estamos acostumados, ou melhor dizendo, nós estamos acomodados com a nossa vida cristã. A gente vem para a igreja e parece que a gente vem cumprir com uma tabela, parece que a gente vem cumprir um horário, parece que nós viemos para um momento solene de formalismo e daqui vamos retornar para os nossos lares. Mas a igreja, nos países orientais, especialmente onde o evangelho não tem liberdade, você precisa ver como que o culto é celebrado ali. Mas eu quero entender que os irmãos têm essa mesma alegria, talvez demonstrada de uma maneira diferente, ou talvez por falta de oportunidade e até de ambiente para demonstrar essa alegria. Mas eu quero dizer para você que você está na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu queria, com isso, pedir a você que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, por favor. Filipenses, capítulo 4. Livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. O verso 4. Filipenses 4:4. Muitos irmãos dessa igreja têm esse verso de cor, esse verso guardado na mente, no coração, porque outro dia nós usamos até uma técnica para que esse texto ficasse memorizado. Usamos uma técnica de memorização desse texto. Eu acredito que os irmãos que estão lendo esse texto lembram qual foi a técnica de memorização que nós usamos para que os irmãos decorassem esse texto, não é? Nós usamos um método um tanto estranho, né, para que esse texto ficasse memorizado no coração dos irmãos, mas eu sei que os irmãos não vão esquecer jamais dessa passagem. O que diz aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, verso 4? Na minha diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez
vos digo, alegrai-vos. Eu poderia iniciar o sermão desta noite fazendo uma pergunta básica para você. Básica para que nós tomemos frente ao que nós vamos meditar. Você é feliz? Você se sente uma pessoa feliz? Talvez você busque, no fundo do seu coração, alguma motivação maior para afirmar isso. Se você é uma pessoa que goza de saúde mental, psicológica, você vai buscar no fundo do seu coração uma resposta positiva em relação a esta pergunta que eu faço para você. Mas se eu perguntar para as pessoas que convivem com você, se eu perguntar para elas se você é feliz, será que a resposta que as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão em sua volta, será que elas nos dariam uma resposta positiva em relação a essa pergunta? Por que eu digo isso? Porque se você de fato é uma pessoa feliz, essa felicidade, ela contagia o coração das outras pessoas. Ela contagia o ambiente qualquer que você venha fazer parte. Não adianta nós dizermos que nós somos felizes e as pessoas perceberem que nós não somos felizes. Não é nem as pessoas perceberem que nós somos tristes, que nós estamos amargurados, abatidos, e às vezes a gente consegue dar aquela disfarçada e não consegue demonstrar a amargura e o abatimento, a perplexidade do nosso coração. Mas eu faço essa pergunta para você, para que você não possa mascarar esse sentimento, desculpa a expressão, para que você não possa esconder esse sentimento e começar a fazer uma autoanálise de busca cristã acerca do que verdadeiramente é ser feliz. Você é uma pessoa feliz? As pessoas que estão em sua volta podem confirmar isso com você? Porque você pode usar uma palavra de defesa. Não, ninguém sabe, eu sou feliz sim. Se as pessoas não percebem isso é problema delas, mas eu sou feliz. Se alguém não percebe, isso não é problema meu. Ninguém sabe, ninguém conhece o meu coração. A palavra de Deus nos diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E tampouco pode esconder o velador embaixo do alqueire. Porque por mais que o utensílio que é feito, que nós chamamos aqui no Maranhão balaio, nós chamamos no Piauí de jacá, por mais que nós tentemos esconder uma lamparina, vou usar um exemplo bem nordestino, bem regional, por mais que nós tentemos esconder uma lamparina, uma vela embaixo de um jacá, embaixo de um balaio, vai ser percebida, a luz não consegue ficar escondida ali. E é isso que a palavra de Deus diz, não se pode esconder a luz, você não consegue esconder ela. Também você não consegue esconder a cidade edificada sobre um monte, porque de longe se percebe. Se você é uma pessoa feliz, de longe a sua felicidade é perceptível. Por mais que você queira esconder o seu descontentamento, a sua tristeza, você queira demonstrar tristeza ou descontentamento em relação a alguma coisa ou situação, mas se você é verdadeiramente uma pessoa feliz, alguém vai chegar para você e dizer: como é que você não se abala com isso? Como é que essa situação não está mexendo com você? Eu me lembro que nos idos de 2010 eu enfrentei uma situação muito difícil como cristão, com cristãos, e naquela época de uma situação de muita opressão e de muito estresse agudo, né? E eu nesse período eu cometi pecado, eu pequei, porque eu surtei, eu entrei em pânico, exatamente, eu tive síndrome do pânico. E nesse mesmo período, uma pessoa cristã que me conhecia, que era bem próxima de mim, chegou para mim e disse: olha, se eu fosse você, eu não seria mais nem crente. Imagina só, porque geralmente num momento como esse, você vai encontrar pessoas que vão me motivar, você vai vencer, você vai conseguir. Mas uma outra pessoa cristã chegou para mim e disse que se fosse ela no meu lugar, eu não seria mais crente. Mas mesmo demonstrando
o meu descontentamento, mesmo demonstrando a minha tristeza, a minha insatisfação, eu perseverei, eu continuei caminhando na palavra do nosso Deus, nos caminhos do Senhor, e graças a Deus, já se passaram praticamente 15 anos, de lá até cá, e eu aprendi muito. E aprendi muito, especialmente quando comecei a observar esse texto, do que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Quem escreve esse texto é uma pessoa que tinha uma aproximação de Deus, que tinha uma intimidade com Deus. E a pessoa que escreve esse texto, ela não estava no spa, ela não estava no quarto de um hotel de luxo, 5 estrelas, ela não estava no interior do seu quarto, ela não estava no gabinete pastoral, ela estava na prisão, ela estava na cadeia, escrevendo essa carta. E esse texto chama a nossa atenção quando nós olhamos para uma pessoa que estava presa porque os seus irmãos patriotas o entregaram, porque os seus irmãos patriotas o denunciaram e o prenderam. E agora, acusado injustamente, nós temos um homem que está na cadeia, e da cadeia ele escreve cartas. Epafrodito foi lá para levar uma ajuda financeira ao apóstolo Paulo, e lá ele preso nessa cadeia, ele escreve essa carta de Filipenses. Nós sabemos que ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, por as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve dentro da cadeia. E se você estudar as cartas da prisão do apóstolo Paulo, você vai olhar para alguém que parece que está escrevendo uma carta do céu. Parece que é alguém que está do lado de Deus, é de alguém que está com uma confiança, com uma convicção tão grande, que nos surpreende em perceber e olhar que aquela pessoa está em cadeia, está em prisões. E por que eu fiz a pergunta inicial se você é uma pessoa feliz? Porque talvez você esteja num cárcere que tem tirado de você a sua alegria, que tem tirado de você a felicidade. Talvez você esteja vivendo um cárcere que esteja tirando, não é? E o que pode nos causar tristeza? O que pode nos encarcerar num sofrimento, numa dor, numa agonia? A ingratidão, ela pode tirar de nós a felicidade, pode tirar de nós o contentamento. A ingratidão é o mais insensato dos sentimentos. Se você é uma pessoa ingrata, se você não desenvolve, não pratica gratidão, ainda ontem no culto de ações de graças nós pregávamos sobre isso, você vai ter dificuldade, ou melhor, você não será feliz se você é uma pessoa ingrata. E a ingrata está no mesmo rol das pessoas insatisfeitas. E aí eu me lembro, que Augusto Cury diz nos seus livros que existem muitos milionários morando em casebres, e existem muitos miseráveis morando em mansões. Existem pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que têm, não agradecem a Deus por aquilo que têm. Existem pessoas que não conseguem viver com aquilo que têm, embora você tenha que lutar por algo melhor, embora você saiba que não pode ficar na zona de conforto, mas aquilo que você tem, você precisa valorizar, seja o que for que está em sua volta, foi Deus que permitiu que você tivesse. Aí a pergunta que eu faço é: o que você tem desvalorizado? O que para você perdeu o valor ou está começando a perder o valor? A ingratidão é algo que tira de nós a felicidade, é algo que nos entristece. Agradeça pelo bocado que você comeu. Eu me lembro quando nós fomos visitar um pastor aqui numa das nossas cidades, e um pastor, bem conhecido na nossa associação, um pastor de uma igreja de ponta, mas algo difícil estava acontecendo, eu acredito, na vida financeira daquele pastor. Talvez isso não seja um instrumento aferidor para que eu tenha esse entendimento, para que nós tenhamos esse entendimento, mas quando nós chegamos lá, fizemos uma visita praticamente de surpresa. A pessoa que me levou lá, eu percebi que não avisou.
o pastor que nós iríamos estar lá. E chegamos com um número de 4 pessoas para visitar o pastor. E deu a hora do almoço. A gente foi resolver algo com ele, deu a hora do almoço. E quando a comida foi posta na mesa do pastor, o que estava lá era arroz branco com ovo frito. Era a refeição daquele dia, era o almoço daquele dia. E o pastor colocou a comida na mesa, colocou o arroz, colocou os ovos ali, pegou o prato dele, puxou. Disse: fiquem à vontade, meus irmãos, podem se servir. E a coisa continuou normalmente, ele não mudou a cor, ele não ficou caçando desculpa, ele não ficou acanhado. E ali conversou conosco, o que tinha para conversar, resolveu o que tinha para resolver. E nós saímos e eu fiquei admirado, já faz um bom tempo. E eu fiquei admirado com a posição daquele pastor. Porque geralmente, numa situação como essa, nós ficaríamos acanhados. E é por isso que a gente, às vezes, nos meus sermões, eu costumo dizer que existem mulheres, principalmente as mães, que fazem do ovo um banquete. Mas isso é sinônimo de uma pessoa que está grata. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão e deu graças. Quem seria capaz, num momento como esse, numa hora como essa, desenvolver um sentimento tão grande, que é o sentimento de gratidão, um sentimento tão nobre, que é o sentimento de gratidão? Você já agradeceu a Deus pelas mãos que Ele te deu? Você já agradeceu a Deus pela família que Ele lhe deu, pelos amigos que Ele tem? A ingratidão é o mais insensato dos sentimentos. E é exatamente a ingratidão que retira de nós a felicidade. Aliás, há um bom tempo, já faz aí, eu acho que uns 10 anos aproximadamente, eu vi uma reportagem que a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou a felicidade como um direito universal. E nós sabemos que para a filosofia a alegria é subjetiva. Ela depende muito das circunstâncias, ela depende muito das situações, ela é dependiosa de alguma coisa. Mas vem um órgão como esse e chega e traz uma direção legal para essa situação e diz: olha, a felicidade é um direito universal, é um direito do ser humano. Mas como que faz uma declaração dessa, que um organismo como esse não pode conferir ao indivíduo esse direito, que é o direito de ser feliz? Nenhuma organização no mundo, nada nessa vida pode conferir esse direito a qualquer pessoa que seja. O direito à alegria, o direito à felicidade. É um caso impossível, é um direito impossível de se conferir a uma pessoa, o direito à felicidade. Você vai prover as necessidades de algumas pessoas, a necessidade física, a necessidade material de algumas pessoas, mas você vai perceber que muitas delas continuam infelizes. E a grande busca realmente é a busca para a felicidade. O mundo da ostentação que nós vivemos hoje, nós vamos encontrar ostentação em tudo. Na música gospel, no sertanejo, no forró, no reggae, no funk, é o que tem, porque começou lá. A ostentação começa no funk. E foi importado culturalmente para as outras músicas, para os outros tipos de música. A ostentação. E a gente procura hoje, para que nós busquemos essa felicidade, nós busquemos ostentar a nossa aparência física, ostentar aquilo que nós estamos vestindo, o ambiente no qual nós nos encontramos. As redes sociais mostram isso aí, não é? A gente procura postar foto de tudo e de todos, especialmente se forem fotos na avaliação das demais pessoas boas, se forem fotos agradáveis. E aí nós tentamos. Mas tudo isso é em busca da felicidade. Mas existe outra coisa também que pode tirar a nossa alegria. São as decepções. As decepções da vida, elas nos tiram a nossa alegria. Decepção com si próprio. Às vezes nós nos decepcionamos com a gente mesmo. Para chegarmos a esse estágio, de decepcionarmos conosco mesmo, é necessário que nós estejamos muito contritos. É necessário que nós estejamos muito conscientes, daquilo que nós precisamos, que nós devemos ser.
Mas nós nos decepcionamos principalmente o que tira a nossa felicidade são pessoas. As pessoas, elas tiram a nossa alegria. As pessoas, elas nos entristecem. Aliás, nós nos entristecemos mais por conta de pessoas do que de coisas. Quem é que tem entristecido você? Quem é que tem decepcionado você? Quem é que tem ferido você? Quem feriu você? Quem está ferindo você? Quem poderia proporcionar para você a verdadeira alegria? E se as pessoas, elas nos decepcionam por ato, por qualquer coisa, por perdas também. Quando a gente perde um ente querido, a gente fica muito triste, amargurado. E às vezes temos dificuldade em encontrar a felicidade porque olhamos para uma perda de um ente querido como algo muito grave, como algo gravíssimo, para que a nossa felicidade não se mantenha, para que a nossa alegria não volte a vir ao nosso coração. Mas uma perda de um ente querido também nos traz tristeza e nos tira a alegria. É claro que Deus compreende que quando nós perdemos um ente querido, sim, nós nos entristecemos, sim. Mas isso não significa dizer que você é uma pessoa triste. Uma coisa é você estar triste por um determinado momento, por uma determinada situação, uma determinada fase da sua vida. Outra coisa é você ser triste. Porque o texto que nós estamos lendo aqui, esse verbo está no imperativo. Não é uma opção, é uma ordem. O texto está dizendo: alegrai-vos. Deus não está dando a opção. Olha, seria bom você ser uma pessoa feliz. Olha, seria bom você mudar de vida. Não. Se aqui é uma ordem direta da parte de Deus para conosco, quando nós vivemos tristes, nós estamos cometendo pecado. E é por isso que eu disse que eu cometi pecado. E com todo respeito às pessoas que sofrem deste mal, por isso que eu disse lá no início que eu cometi pecado quando tive síndrome do pânico. A maioria das vezes, a maioria dos momentos em que as pessoas sofrem por depressão, elas estão sendo egoístas. Nós estamos sendo egoístas. Ah, mas logo eu. Mas por que comigo? Ah, mas meu isso, meu aquilo. E a gente começa a olhar para si próprio. E nós nos tornamos pessoas egoístas, porque isso tem tirado de nós a nossa alegria, a nossa felicidade. E o Senhor Deus está dizendo, Deus não é maluco para dizer para nós que nós devemos e precisamos ser felizes. Mas por que, pastor, que eu sou tão infeliz? Porque também as enfermidades, elas tiram a nossa alegria. Quando recebe-se o diagnóstico de um CA, as pessoas entram em pânico. Outro dia eu conversei com um amigo que ele recebeu o diagnóstico de que estava com câncer. Quando eu fui visitá-lo na casa dele, a tristeza, a amargura, a perplexidade tomou conta da vida daquele homem, e ele estava desfigurado, uma pessoa jovem, uma pessoa altruísta, trabalhadora. Estava desfigurado quando eu cheguei. Meu Deus, uma notícia, um simples diagnóstico desse. Ele ainda não estava sentindo todos aqueles sintomas que nós sabemos dessa doença, mas o simples diagnóstico desfigurou aquele homem. Então as enfermidades, elas também roubam a nossa alegria, elas tiram de nós a nossa felicidade. Mas é importante que nós entendamos que também a falta de afeição, a falta de afeição para com as pessoas, para com as coisas, também tiram de nós a alegria, tiram de nós a felicidade. Afeição por pessoas, afeição por coisas que Deus nos dá, tira de nós, a falta de afeição tira de nós a felicidade. Nós sabemos que nós não temos um casamento perfeito, nós não vivemos no meio de pessoas perfeitas, nós sabemos que nós não temos uma igreja perfeita, que nós não temos um pastor perfeito, nós não temos.
E por nós sabermos disso, mesmo sabendo disso, nós às vezes esquecemos de valorizar essas pessoas com as limitações, esses lugares com as limitações que eles têm. Onde você chegar, em qualquer lugar, em qualquer igreja, você vai ver alguém ou muita gente com uma queixa daquela igreja. Onde você chegar, em uma família, você vai encontrar alguém com uma queixa daquela família. Onde tiver uma organização humana, uma organização social, você vai ver alguém com queixa daquela organização. E isso, a falta de afeição, tira de nós. Lembra do pastor? Ele estava lá, era o que ele tinha para comer naquele dia, era o que ele tinha para comer naquele momento. Vida que segue, vou viver a minha vida, não vou ficar triste porque eu não tenho nada para servir. Que vergonha! Eu recebo 4 pessoas, tenho um pastor, e olha só, eu sou um homem de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Nós ficamos condicionando a felicidade. A felicidade, ela é ultra circunstancial. Ou seja, a alegria, ela não depende das circunstâncias. A alegria, ela não depende de pessoas. Mas nós colocamos a nossa alegria na dependência de circunstâncias. Nós colocamos a nossa alegria na dependência de pessoas. E é por isso que a bacia do ter, ela nunca enche. Porque nunca você se sentirá realizado e feliz em ter coisas. Porque quanto mais coisas você tiver, mais coisas você vai querer ter. Quanto mais alguém se dedica a você, se propõe a você, mais dedicação, mais proposta você vai esperar daquele alguém. E no dia que aquele alguém falhe em qualquer uma das propostas, das dedicações para com você, você se entristece, você se aborrece. Porque nós condicionamos a nossa alegria a coisas, a situações e a pessoas. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, preso em cadeias, correu o risco de agora ser condenado à pena capital, à pena de morte? Como é que um homem está sujeito a ser condenado à morte? Está nesse sofrimento, como é que um homem consegue falar em alegria, falar em felicidade? Nós só temos um entendimento, e ao longo das 13 cartas que nós vamos encontrar do apóstolo Paulo, especialmente essas 4 que ele escreve da cadeia, nós vamos entender uma coisa: a alegria do apóstolo Paulo estava simplesmente e unicamente na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que aconteceu com Jó. Jó, que fez um velório de 10 caixões no mesmo dia, nesse mesmo dia em que ele faliu financeiramente. E quando a gente diz falir financeiramente, nós estamos falando de um homem que tinha posses, de um homem que dava todo conforto para a família, para a esposa, que tinha todo conforto, e de repente, de uma hora para outra, ele vê tudo isso ser destruído, desaparecer. Um homem que nesse mesmo dia não teve o apoio da esposa devido. Um homem que nesse mesmo dia recebe a visita de 3 amigos que fazem julgamento da relação dele para com Deus, questionando: será que você está bem com Deus? Será que você não está devendo a Deus? Mas ainda assim, Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você começa a perceber que a propaganda, o comercial, o merchan que é feito nas redes sociais e ruas afora, você anda aqui nas ruas da cidade, tem um outdoor mostrando uma roupa bonita, um sapato bonito para você comprar, um aparelho de telefone de última geração. Você vê um eletrodoméstico no outdoor. Você passa na rua, vê alguém passando num carro melhor do que o seu, para quem tem carro. Você vê alguém passando numa moto melhor do que a sua. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E quando Jesus está falando disso, no capítulo 6 de Mateus, ele está falando exatamente de um Deus que está entronizado em nosso coração, que é Mamon, o Deus das coisas materiais. Um Deus que nunca admitiu Deus, mas nesse momento Jesus observa e admite que existe um Deus, não porque
porque se trata de alguém onisciente, onipotente, onipresente, alguém eterno, mas porque se trata de alguém que as pessoas, a maioria das pessoas, tem uma tendência a se voltar para ele, se tornarem devotos deles. Mamon, o Deus das coisas materiais. O Senhor Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele fala desse ser que reina muitas vezes no coração até mesmo de cristãos. Mas o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja em Filipos, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha só, alegrai-vos sempre no Senhor. Tem um hino, uma composição de Johann Sebastian Bach, um grande compositor aqui do Ocidente, que tem uma composição que é ícone das suas composições, que fala a Jesus, a alegria dos homens. E eu não sei o que a letra daquela música diz, porque é instrumental, né? É uma música para teclado, e claro que os músicos adaptam para outros tipos de instrumento, mas eu não sei o que aquele homem estava pensando como letra da música. Mas uma coisa é certa, o que levou ele a inspirar, a fazer aquele toque instrumental, foi exatamente saber que Jesus Cristo é a verdadeira alegria dos homens. Irmãos, quem nunca usou droga deve pelo menos ter uma noção, deve pelo menos ter um entendimento de que a droga, ela causa um prazer avassalador na vida de quem usa. Eu já contei para os irmãos aqui de um jovem aqui de uma cidade próxima à nossa cidade, que chegou para mim lá na casa de recuperação, na nossa casa de recuperação. Ele disse: pastor, e foi uma das maiores definições que eu já ouvi a respeito de droga. Eu disse: pastor, quando a gente está no pânico, quando a gente está com vontade de usar droga, se a pessoa chegar naquele momento para nós com uma cabeça de crack, uma pedra de crack, e dizer para nós: olha, se tu deixar eu tocar fogo no teu corpo, eu te dou essa cabeça de crack. Pois a gente é capaz de deixar que toquem fogo no nosso corpo, só para ter o prazer de usar a droga. É um prazer avassalador, irmão. E é por isso que a Organização das Nações Unidas, né, hoje, na OMS, né, diz que a drogadição é doença. A Organização Mundial da Saúde diz que a drogadição é uma doença. E o artigo 16 da nossa Constituição, inciso 4, fala de como nós devemos tratar as pessoas que usam droga, tratá-las como alguém que é doente. Mas é algo que destrói a pessoa, que escraviza a pessoa, que por isso que a pessoa se torna dependente daquilo. Porque nós somos dependentes da alegria, aquilo que nos dá prazer, nós somos dependentes. Às vezes nós somos dependentes de um estilo de roupa, somos dependentes de um carro, colocamos na cabeça que vamos possuir aquele carro, vai lutar para comprar aquele carro, colocamos na cabeça que vamos comprar uma moto, um determinado veículo, e a gente vai lutar por aquele veículo. Colocamos na cabeça que aquela é a mulher dos nossos sonhos, é a mulher da nossa vida, e a gente vai fazer de tudo para conquistar aquilo. Assim também é um drogadicto. Ele busca a felicidade e dá uma felicidade terrível, que faz o mal naquele momento, vê essa alegria contagiante demais, mas a gente sabe as consequências, porque quanto mais a pessoa usa, mais vontade ela tem de usar, mais quantidade, e às vezes falta condições, e vai faltar sempre condições de ter, e acaba com tudo que tem, e até com todos. É por isso que você vai encontrar as pessoas drogadas tirando a vida do pai, tirando a vida da mãe, tirando a vida de um próprio filho. O que leva a pessoa a isso? É a busca de uma felicidade. Nós somos capazes de fazer tudo pela felicidade humana e terrena. E por que nós não somos capazes de fazer tudo para ter alegria, para ter a verdadeira felicidade em Cristo? Abandonar um vício, abandonar uma inclinação, abandonar uma convicção que nós temos humana. Não, mas eu penso assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, síndrome de Gabriela. E aí por que esses homens que usam droga e passam lá na casa de recuperação, nós não damos um comprimido para nenhum deles, para abandonarem as drogas? Nós sabemos que hoje
Já existe uma medicação aqui e lá que tira a pessoa do mundo das drogas, nós sabemos isso. Mas o que leva essas pessoas que de repente entram lá na casa de recuperação e a gente não dá nenhuma medicação para elas? Elas estão lá, o sítio fica lá de portas abertas. Se elas quiserem ir embora, elas vão. E por que muitos que entram por aquela porteira, ficam lá, permanecem lá e saem de lá para nunca mais voltar para o mundo das drogas? O que acontece? Jesus! A gente apresenta Jesus para elas. E se tem algo mais terrível, mais avassalador, que tira a nossa alegria, dentre essas muitas coisas que eu citei e outras que você pode conhecer, o que verdadeiramente tira a felicidade do homem, que causa tristeza, que causa pânico, que causa pavor, medo, é exatamente a ausência de Deus, o afastamento de Deus nos causa tristeza. E o apóstolo Paulo, quando diz aqui que alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, é porque o apóstolo Paulo estava com Cristo, mesmo em prisão, mesmo em cadeias, ele estava com Jesus. Você pode ter coisas, você pode possuir o que quiser, você pode realizar seus mais altos sonhos. Você nunca terá alegria, você nunca terá felicidade se você não tiver Jesus. E eu vou dizer uma coisa ainda para você. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você tiver Jesus, você vai perceber que tudo isso não é nada. Você vai perceber que o tudo não é nada se você tem Jesus na sua vida. Lembra que Salomão falou? Tudo que os olhos dele poderiam contemplar, ele comprava, ele podia comprar. Tudo que a carne dele desejou, com dinheiro. E alguém disse por aí, ó, o que taca dinheiro não resolver, ninguém resolve, não é? Mas quando chega no final da vida dele, ele disse, tudo é vaidade. Não passa de vaidade. Por quê? Porque a importância na vida de um ser humano, a verdadeira alegria do ser humano é Jesus. E eu entendo, né, que Johann Sebastian Bach, quando fez a composição dele, Jesus, a alegria dos homens, ele talvez estivesse contemplando a vida dessa forma. E eu pergunto para os jovens que estão aqui, os adolescentes que estão aqui, eu pergunto para as senhoras que estão aqui, os homens que estão aqui, onde é que você tem buscado a felicidade? Onde é que você espera ver a felicidade? A felicidade não virá de lugar nenhum, nem de pessoa nenhuma. Você nunca será uma mulher feliz e realizada. Você nunca será um homem feliz e realizado se você não estiver com Jesus. Se Cristo verdadeiramente estiver em você. E se você diz que tem Jesus e é uma pessoa infeliz, eu quero dizer para você que você ainda não tem Jesus. Você pode até estar convencido de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas você não está convertido a Ele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiedade, é pecado. Eu repito, a maioria dos depressivos, dos que sofrem crise de síndrome do pânico, se você for conversar com essas pessoas, a bem da verdade, o eu dela está em evidência. Eu sei que existem, toda regra tem exceção. Eu sei que existem fatores genéticos, fatores biológicos na vida da pessoa. Algumas pessoas estão lembradas da depressão, e a maioria delas, eu conheço algumas delas, várias delas, que é problema de tireoide. Às vezes o médico está tratando de uma forma, daqui a pouco faz tratamento. Eu conheço uma jovem que passou uma vida, que fica uma dica, passou uma vida se tratando de depressão, mais de 10 anos se tratando de depressão, que aqui lá tinha uma crise e outra. Aí se encontrou com um especialista, foi fazer os exames dela, mandou fazer exame de hormonal dela, mandou fazer exame da tireoide, e a moça estava com uma disfunção na tireoide, tratou essa disfunção, hoje ela está livre da depressão. Eu sei que existem casos assim, mas é exceção, mas via de regra, irmãos, é egoísmo, é vaidade. Não é isso que o Salomão falou? Vaidade por vaidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a verdadeira alegria é o Senhor. A alegria é o Senhor. A alegria não é um sentimento, a alegria não é uma opção, a alegria é uma pessoa. A alegria é Jesus. É Jesus. Intime-se com Ele. Tenha intimidade com Ele. Mergulhe cada vez mais cabeça no Senhor. E é por isso que o Salmo 23 diz
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se eu tiver Jesus como pastor, eu não vou sentir falta de nada e nem de ninguém. E nem de ninguém. Você não vai sentir falta. Mas a pergunta que eu faço é: você está disposto a mergulhar em Cristo Jesus? Quando a gente está mergulhado em Cristo Jesus, nós mudamos a nossa vida. Fique de pé. Vamos orar.